Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, mais uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Que o nosso Deus seja exaltado, glorificado, seja bendito e que a presença dele é real na sua casa, no seu coração, em sua família, no seu lar. Creio que todos estão preparados e sedentos para ouvir a voz de Deus dessa noite. E eu quero iniciar o culto dessa noite lendo um texto bíblico da Palavra de Deus que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3. A Palavra de Deus diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Meus irmãos, tudo tem seu tempo determinado. Deus está no controle de todas as coisas. E creio que essa pandemia tem revelado que é tempo para grandes coisas acontecerem nas nossas vidas e na vida da igreja. É um tempo de mudanças. Que nós estejamos preparados para entender qual é a perfeita, santa e agradável vontade do Senhor para a sua igreja depois quando tudo passar. Quando tudo passar. Oremos ao Senhor. Pai Santo, essa noite é uma noite de graça, uma noite de revelação da Tua Palavra. Revelação do trono da graça de Deus, para entendermos, ó Deus, as coisas determinadas pelo Senhor, para entendermos, ó Deus, o que o Senhor deseja das nossas vidas. Pai amado, que o culto desta noite glorifique o Teu nome, que o culto desta noite chegue ao trono da Tua graça. Nós estamos unidos em um só corpo, em uma só alma, em um só coração. Eu aqui, o Fred me filmando, a igreja reunida em sua casa. Os lares, todos antenados, conectados com o Espírito Santo da promessa. Ó Deus, que o lar de cada família que assiste esta live nesse momento seja inundado pela graça bendita do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dando continuidade ao culto ao nosso Senhor, vamos louvar ao Senhor com cânticos espirituais. Que você seja um adorador em sua casa. Exalte, cante e louve ao Senhor com as canções que engrandecem e glorifiquem o nome do Pai. Louvemos ao Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor que é digno, entregar o nosso coração a Ele e convidá-lo para se fazer presente nas nossas casas, nas nossas vidas. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva
sua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Sua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, oh, oh. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Meus irmãos, os Salmos de número 24, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esse texto nos fala sobre o princípio da mordomia. Tudo pertence ao Senhor, tudo é dele e foi feito por meio dele. Nós somos apenas administradores de tudo que Deus nos confiou, de todas as coisas. Tudo é dele, tudo é para a glória dele. Então nós somos os mordomos, administradores de Deus em todo o tempo, de tudo que Deus nos dá, que Deus nos oferece, que Deus nos abençoa. Sendo assim, meus queridos irmãos, nada mais é mais justo do que dizimarmos na casa do Senhor, de que ofertarmos à igreja do Senhor. E durante o cântico de louvor que será agora ministrado,
As contas aparecerão na sua tela. E este é o momento em que você pode dar o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor. Os irmãos têm esse momento, um momento de privilégio, um momento de graça, para poder dizimar a casa do Senhor. E nós somos gratos, porque esta igreja tem sido fiel aos dízimos e às ofertas em todo o tempo. Como a igreja tem sido fiel a Deus. Então, continuemos nesse propósito. O dízimo é graça de Deus. O dízimo é fidelidade a Deus. O dízimo é questão de bênção na casa de Deus. Então, durante esse cântico, os irmãos têm a liberdade para fazer os seus dízimos através das contas da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Que louvor abençoado. Que louvor que engrandece o nome de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do Ministério de Louvor da Igreja de Avenici.
que tem honrado ao Senhor com cânticos espirituais, que tem sido bênção, que tem sido vasos de bênçãos nas mãos do nosso Deus. E essas canções têm chegado em todos os lares, em todas as famílias, preparando os corações para receberem a palavra de Deus nessa noite, para receberem a palavra santa que vem do alto, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nesta noite, então, nós vamos aprender e sermos edificados por meio da ministração da palavra de Deus. E esta noite quero compartilhar com meus irmãos uma palavra muito conhecida de toda a igreja. Creio que muitos irmãos, a igreja toda, já leu esse texto, essa história, por várias vezes em sua vida. Muitos sermões já foram pregados nesse texto. E cada vez que a gente lê esse texto, Deus nos fala de uma maneira santa e agradável. Quero convidar os meus irmãos a abrir a palavra de Deus que se encontra no Evangelho conforme Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 9. O Evangelho conforme Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 9. A palavra de Deus nos diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Glória a Deus. Pai, nesta noite nós invocamos o Teu nome na beleza da Sua santidade. O texto foi relatado pelo Dr. Lucas, o Evangelho conforme Lucas. O texto foi registrado, escrito, inspirado por Deus. Um fato real, um fato verídico que aconteceu nos tempos de Jesus. Que o Senhor aplique em nossos corações essa palavra bendita do Senhor para todos nós, em todos os lares, em todas as famílias, para todos aqueles que acompanham essa live, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Quero iniciar a palavra desta noite falando sobre mudanças. Mudanças fazem parte essencial da vida. A natureza tem seu ciclo anual de mudanças com as diferentes estações. Verão, outono, inverno, primavera. E por falar em mudanças, essa semana passamos por uma mudança. Nós mudamos da residência lá da casa do Jairo e da Solange. E por falar em Jairo e Solange, quero agradecer aqui a vida do Jairo e da Solange, de toda a sua família, que nos abençoou e abençoou esta igreja também. Porque a casa do Jairo serviu para muitos cultos, muitos encontros dos jovens e adolescentes. Enfim, Jairo foi uma bênção na minha vida. Jairo, um abraço para você, para Solange, para Carol, que está se recuperando da saúde, da sua cirurgia. Que a bênção de Deus esteja sobre o lar de vocês. Então, nós mudamos. Foi uma mudança intensa.
muitas coisas, mudamos para um lugar diferente, para um outro lugar, muito trabalho, enfim, mudanças acontecem na vida da gente. E algumas mudanças têm um impacto significativo em nossas vidas. Há as desejadas, como um casamento, uma nova casa, um novo emprego, entrar na faculdade, a chegada de um filho. Nesses tipos de mudanças, temos uma sensação de ganho e damos as boas-vindas. Nos sentimos bem, muito embora, às vezes, elas nos apresentam situações desafiadoras e difíceis. Agora, meus irmãos, há outros tipos de mudanças que não são desejadas e nem planejadas, como uma doença, uma separação, a morte de alguém querido ou até mesmo a perda de um emprego. Aí, quando acontecem essas mudanças, temos uma sensação de perda que pode nos afetar de maneira muito acentuada, nos entristecendo e até nos deprimindo. Em alguns momentos, nós nos sentimos sem chão, como se todas as referências que nos davam segurança e direção desapareceram. Este é um momento delicado que merece nossa atenção. Conta-se, meus irmãos, que há estudos elaborados a respeito de mudanças. Então, olha o que aconteceu. Um estudo que os cientistas fizeram. Simplesmente eles colocaram um cachorro acostumado a estar em uma caixa cujo chão dava choques ocasionais. Certa vez, então, eles colocaram o mesmo cachorro em um ambiente diferente, no qual ele tinha uma janela para escapar quando o choque ocorresse. Mas acontece que ele nunca escapava. Apenas se encolhia, esperando o sofrimento da dor do choque. Certo dia, então, eles colocaram um outro cachorro, que nunca tinha levado choque, no mesmo ambiente, no mesmo caixote. Só que no primeiro sinal de sofrimento, ele aproveitou para pular fora. Então, meus queridos, o cachorro, que já estava acostumado a levar choques, nunca escapava. Pois para ele não fazia diferença alguma, enquanto o outro, ao primeiro sinal de sofrimento, pulou fora. Então, para aquele primeiro cachorro, não fazia diferença nenhuma mudança. Ele já estava acostumado a sofrer. Enquanto o outro, ao primeiro sinal de sofrimento, ele pula fora. Estive pensando, antes da crise da pandemia, havia muitos crentes acostumados com a vida espiritual que estavam levando. Estagnados, pararam de crescer espiritualmente, estavam acostumados a viver do mesmo modo que viviam antes da conversão. Carregavam dentro de si os velhos costumes. O texto que lemos narra a história de um homem que tinha uma maneira de viver, que aos seus próprios olhos não precisava de mais nada. Ou seja, ele não precisava de mudanças. Mesmo sendo odiado por todos, para Zaqueu estava tudo bem. Vamos conhecer então um personagem do texto desta noite. O texto conta-nos uma história que depois que Jesus cura o cego Bartimeu, Jesus então entra em Jericó. Jesus atravessa aquela cidade. Zaqueu era morador de Jericó. Jericó era uma belíssima e rica cidade próxima do Rio Jordão e do Mar Morto. Jericó era uma cidade adornada de muitas palmeiras e muitas fontes de águas quentes. Era uma cidade de inverno, dos reis e sacerdotes. Seu nome significa lugar de fragrância.
Jesus estava passando por Jericó, a cidade do lazer, a cidade das riquezas, a cidade do luxo, a cidade do comércio, agora estava sendo visitada pelo Filho de Deus. Zaqueu morava em Jericó. Zaqueu também era considerado o maioral dos publicanos. Meus irmãos, um publicano era um cobrador de impostos. Ele era um empregado da Receita Federal de Roma. Ele tinha autorização para cobrar os impostos do povo e repassar esse dinheiro para os cofres de Roma. Mas os publicanos não só cobravam impostos pesados do povo, mas também eles extorquiam o povo. Eles eram fraudulentos. Um publicano tinha pouco patriotismo, mas nenhuma religião. Preocupava-se mais com o lucro do que com o próximo. Assim era Zaqueu, maioral e chefe dos publicanos. A condição social de Zaqueu, ele era um homem muito rico. Embora o seu nome significasse puro, ele era considerado um homem repugnante pelo povo. Zaqueu era a antítese do seu nome, que significava puro, porém ele não era puro. Seu nome significa justo, mas ele se enriquecera por meios fraudulentos. Ele era o chefe dos publicanos em Jericó. Ele era o cabeça daquele odiado esquema de corrupção. Ele era um homem inteligente e esperto, que usava o trabalho de outros para se fortalecer. Para os irmãos terem uma ideia, os publicanos eram classificados piores do que os ladrões e as prostitutas de Jericó. Eles eram vistos como um povo inimigo. Eles eram odiados. Essa era a situação social de Zaqueu. A estrutura física de Zaqueu. O texto nos revela que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Para ver o rosto das pessoas, aquele homem tinha que olhar para cima. Ele tinha que olhar para o alto. No meio da multidão, ele não tinha nenhuma chance. Ele devia ter os seus complexos e traumas da adolescência. Certamente ele sofreu muito quando era jovem. As pessoas riam e zombavam dele. As pessoas faziam chacotas daquele homem. Essa era a vida de Zaqueu, o personagem bíblico dessa noite. Assim como Zaqueu, passou por uma grande mudança em sua vida, depois do grande encontro com Jesus. Hoje, meus irmãos, temos uma grande oportunidade de mudança pós-pandemia. A atual conjectura nos leva a repensar o que é ser igreja. Como nós podemos servir uns aos outros? Como nós podemos amar mais uns aos outros? Como melhorar a nossa intimidade com Deus? De sermos mais humanos, de sermos realmente o que Deus quer que sejamos como igreja. O título do sermão dessa noite é tempo de mudanças. É tempo de mudanças. Como nós reagiremos após a pandemia, quando tudo isso passar? Tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. E creio que nós estamos vivendo um novo tempo. As coisas mudaram. Estamos aprendendo a reviver novamente. E como igreja, como vamos nos adequar a essa nova realidade? Nesses tempos de quarentena, como você tem se preparado para viver a fase pós-pandemia? O Senhor Jesus pode contar com as mudanças significativas que acontecerão em sua vida? Que estão acontecendo em sua vida? Você tem se preparado para ser um cristão diferente?
nós podemos responder ao analisarmos as mudanças que aconteceram na vida de Zaqueu. Quero compartilhar com meus amados irmãos, à luz desse texto, 4 caminhos para mudanças. Para que quando a pandemia passar, sejamos cristãos, mas atuantes e fervorosos. Primeiro caminho para a mudança: não perca a oportunidade. Lucas 19:1. Não perca a oportunidade. Esse é o primeiro caminho para a mudança. Lucas 19:1 nos diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Procure identificar o que pode ameaçar sua nova vida espiritual pós-pandemia. Em outras palavras, você precisa identificar o que não estava funcionando em sua vida espiritual antes da crise da pandemia. O texto nos informa que Jesus atravessou a cidade de Jericó. Jesus fez Zaqueu enxergar que as suas riquezas, a sua fama, o seu status não lhe estava mais funcionando. Pois Zaqueu ele era odiado, não tinha amigos, era considerado pior que um ladrão e uma prostituta. A ida de Jesus até a cidade de Jericó foi bastante oportuna. Jesus dá a Zaqueu a grande oportunidade de mudança em sua vida. Zaqueu deixaria de ser ladrão e corrupto para ser um homem de caráter. Jesus atravessa a cidade quando entra em Jericó. Durante essa pandemia, Jesus está passando em sua casa. Jesus está visitando a sua família. Jesus está visitando o seu coração. Jesus está atravessando a cidade de Taguatinga, de Ceilândia, de Águas Claras, das Arniqueiras, do setor Or, do setor Pessul. Ele está atravessando a cidade para entrar na sua casa, para entrar no seu coração. Jesus está passando no seu coração. Este é o primeiro caminho para a mudança. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Muitas vezes, irmãos, lutamos as nossas guerras no campo de batalha errado, resultando em derrotas atrás de derrotas. Por exemplo, qual de nós desejamos ser desprezados? Qual de nós nos sentimos bem ao perceber que todas as pessoas são indiferentes para conosco? Então, meus irmãos, era justamente isso que acontecia com Zaqueu, porque ainda não tinha percebido que lutava suas guerras no campo de batalha errado. As suas riquezas provinham de propinas, extorsão e lavagem de dinheiro público. Por exemplo, meus irmãos, se você quer ser um bom crente, você tem que identificar onde a batalha é vencida e onde ela é perdida na sua caminhada cristã. Tem cristãos, meus irmãos, que pensam que a batalha é vencida porque não faltam aos cultos de domingos, porque entregam os seus dízimos regularmente, porque eles gostam de estar na igreja. Se você pensa assim, meu irmão, minha irmã, podemos considerar que já somos cristãos derrotados. A nossa maior batalha é cumprir o nosso papel de cristão, ser crentes em todo o tempo, na igreja, no seu lar, no seu local de trabalho, diante do seu cônjuge, seus filhos, de seus pais. Então, este é o primeiro caminho para a mudança. Não perca a oportunidade que Jesus lhe oferece nesse tempo de quarentena.
quando ele está atravessando a cidade pelo caminho do seu coração. Jesus está passando em sua vida nesse momento, nesta noite, nesses dias de quarentena. Jesus está atravessando a cidade aonde você mora. Jesus está indo ao seu encontro. Jesus tem interesse que haja mudanças na sua vida, que haja mudanças no seu coração, que haja mudanças no seu modo de viver, que haja mudanças no seu modo de pensar, que haja mudanças no seu modo de agir. Este é o primeiro caminho para a mudança. Não perca a oportunidade. Jesus, o Filho de Deus, o Espírito Santo, o Pai, passa agora no seu coração. Nesse tempo de pandemia, Jesus está atravessando as nossas cidades para encontrar os seus, para que vivamos um novo tempo pós-pandemia. Não perca essa oportunidade. Esse é o primeiro caminho para a mudança. Segundo caminho para mudanças. Mudanças significativas. Mudanças boas. Mudanças que vão fazer diferença em nossos corações. Segundo caminho é: tenha pressa. Tenha pressa. A palavra de Deus nos diz, nos versículos 2 a 6, um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e nós já vimos o que significa ser maioral dos publicanos, rico, procura ver quem é Jesus. Mas por causa da multidão e de sua pequena estatura, ele corre adiante. E o texto nos informa que ele sobe a uma árvore, a um sicômoro, para ver quem estava atravessando aquela cidade, para ver Jesus. Versículo 5, quando Jesus chega àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Versículo 6. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Segundo caminho para mudanças. Desce depressa. É hoje. É agora. Não dá mais para adiar. Aquele era o último dia. Aquela era a última hora. Jesus nunca mais passaria por Jericó. Jesus tinha pressa para salvar Zaqueu. Aquele era o dia da visitação de Deus à vida de Zaqueu. Jesus se autoconvida para jantar com Zaqueu, para estar na casa de Zaqueu, para se cear com ele, para viver momentos preciosos com ele. Portanto, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Zaqueu mal sabia que o olhar de Jesus para ele significaria um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de perdão, um olhar de mudança. Porque o texto nos informa que Jesus olha para Zaqueu. Jesus vê Zaqueu. Jesus direciona o seu olhar para a vida de Zaqueu e diz para ele: desce depressa, Zaqueu. Desce depressa. O convite de Cristo a Zaqueu não demorou muito. O texto nos informa que Zaqueu desceu a toda a pressa para receber com alegria Jesus em sua casa. Nesse tempo de quarentena, Jesus também tem olhado para você. Ele tem olhado o que se passa no seu interior. Jesus observa como você estava vivendo o Evangelho antes da pandemia.
Ele olhava bem dentro de você. Sabia o vazio que você se encontrava. E talvez esse vazio ainda persiste até hoje. A dor ainda é forte no seu viver durante essa pandemia. Porém, meus irmãos, o mesmo convite que Jesus fez a Zaqueu naquele dia, hoje ele faz também a você. Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Receba também Jesus em seu coração. Tenha pressa de ter Cristo em sua casa, pois a mudança será completa. A mudança será completa. Glória a Deus. Este é o segundo caminho para mudanças. Tenha pressa. Jesus está olhando para você. E Ele tem tudo, todo o poder para direcionar a sua vida pós-pandemia. Terceiro caminho para mudanças, é tempo de mudanças. Enfrente os obstáculos. Lucas 19, capítulo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Tanto Jesus como Zaqueu enfrentaram obstáculos. Jesus, no contexto anterior, cura o cego Bartimeu. E uma multidão pressionava Jesus. Uma multidão acompanhava Jesus. Quando Jesus atravessa a cidade de Jericó, havia uma multidão com ele também. Não interessa o tamanho da multidão. Jesus nos vê e nos conhece. A multidão que acompanhava Jesus era grande. E ainda aumentou após ele ter curado o cego Bartimeu. Entretanto, Jesus encontra Zaqueu em cima de uma árvore e o chama pelo nome. Maravilhoso, irmãos. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Ninguém tinha falado para Jesus que o nome daquele rapaz de pequena estatura era Zaqueu. Jesus conhecia a vida daquele homem. E Jesus o chama pelo nome, evidenciando então saber sobre a vida daquele homem, ao se convidar para ficar hospedado em sua casa. Jesus conhecia a história de Zaqueu, antes mesmo de atravessar aquela cidade. Jesus supera o obstáculo do preconceito das pessoas de Jericó. Olha o que diz o versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Meus irmãos, as pessoas tiveram um grande preconceito. Olha, Jesus na casa de Zaqueu. Jesus na casa do maioral dos publicanos. Jesus na casa do homem que extorquia o povo. Como assim? Como que Jesus entra na casa de uma figura dessa? Como que Jesus vai cear com um homem desse? Jesus enfrentou, quebrou esse protocolo. Ele entrou na casa de um pecador. Jesus enfrentou esse obstáculo para que a mudança acontecesse na vida daquele homem. A cidade de Jericó, cujo nome significa lugar de fragrância, era um lugar onde a fragrância perdia o seu néctar, porque as pessoas odiavam. Aquele homem era fraudulento. Jesus supera o obstáculo do preconceito das pessoas. Porém, o coração das pessoas, pois o coração das pessoas eram tomados pelo ódio. Terceiro caminho para a mudança em frente a obstáculos. O mesmo acontece conosco. Jesus sabe quem somos, o que fizemos e o que fazemos. Ele sabe os detalhes mais íntimos do nosso coração. E mesmo assim,
nos busca em meio à multidão. Jesus enfrentou o maior de todos os obstáculos, a cruz do Calvário, a dolorosa e mais cruel das mortes, para salvar Zaqueu, para salvar eu e você e realizar uma grande mudança. Zaqueu enfrentou um obstáculo, a multidão, pois ele era um homem de pequena estatura. Precisou subir uma árvore. É tempo de mudanças. Enfrente você também os obstáculos, para que após a pandemia cessar, viva somente para aquele que enfrentou um grande obstáculo por você, a morte na cruz. É tempo de mudanças. Mude para melhor, para aquele que deu o melhor para você, por mim, por nós, Jesus, o Filho de Deus. Passe o que passar, enfrente esses obstáculos, porque Cristo enfrentou o maior obstáculo de todos, por amor a nós. Amém, meus queridos? E o quarto e último caminho da mudança. Nós já vimos até aqui. Não perca a oportunidade. Tenha pressa. Enfrente os obstáculos. E o quarto e último agora, mude de postura. Versículos 8 e 10 diz assim: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Metanoia, mudança de pensamento. Conversão, mudança de mente. Mudança oposta no interior do homem. De um pensamento, de uma atitude, de uma posição. Zaqueu havia desviado muita coisa de gente inocente. Pisou nos menos favorecidos. Ganhou muita propina por meio de cambalachos que fazia para os ricos. Adulterou muitas notas fiscais. Aceitou muitas notas frias. Tudo isso para aumentar a sua própria riqueza. Um dia, porém, a sua consciência foi transformada por Cristo. E ele não aguentou mais. Quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra no seu coração, quando Jesus entra na sua vida, Jesus efetua ali uma grande mudança no coração de Zaqueu. E a resposta é essa que nós vimos agora. Ele se levanta e disse ao Senhor: Eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quando Jesus atravessa a cidade e passa na casa de Zaqueu, acontece uma grande mudança. Ele dispôs a corrigir as suas faltas do seu passado. Uma pessoa convertida é uma pessoa honesta. Zaqueu quer agora reparar os erros do passado. Ele quer restituir as pessoas a quem tinha lesado. Zaqueu queria limpar o seu nome. Ele queria agora viver uma vida certa. O caráter de Zaqueu é curado por Jesus. Ele abandona a mentira. Ele abandona a esperteza comercial. As vantagens do fácil enriquecimento ilícito. Agora ele quer andar na luz. Meus irmãos, essa é a mudança. Mude de postura. É tempo de mudanças. Talvez você tenha cometido pecados atrás de pecados. Pecados faziam parte da sua rotina antes da pandemia. Você fazia coisas que não estavam agradando a Deus. Talvez você estava vivendo uma vida que não condizia com a vida de crente. Estava na igreja, mas não vivia como se estivesse na igreja. Mas é tempo de mudanças. Mude a postura. Talvez alguns pecados tenham afetado o seu relacionamento com Cristo. Pecados que você não consegue se desvencilhar deles.
Pecados que te atormentam dia após dia. E com essa pandemia se afetou ainda mais. Se envolveu mais ainda com ele. Mas é tempo de mudança e mude a postura. Porque quando a pandemia passar, quando tudo isso passar, Deus, Jesus, o Espírito Santo espera de você um homem mais crente, uma mulher mais crente, um jovem mais crente, um adolescente mais crente, crianças crentes. Jesus espera uma igreja avivada, Jesus espera acontecer um avivamento na Yavenici, Jesus espera acontecer um avivamento na igreja do Senhor espalhada na face da terra, por isso, portanto, devemos mudar de postura. Nós temos um tempo para isso. No dia 15 de março, começamos essa peregrinação de quarentena, de isolamento social. A igreja aqui com os bancos vazios. No outro sermão anterior que eu estava ministrando, quando terminou o sermão, o irmão Fred, que está aqui diante de mim, que está aqui me gravando agora, ele disse: que triste, pastor, o senhor pregando para os bancos. E eu olho para a igreja e não vejo ninguém aqui. Apenas bancos, apenas a estrutura. E quando voltarmos para os cultos presenciais, a nossa postura tem que ser diferente do que era antes. Crentes mais avivados mesmo, cheio de esperanças, com unção, para viver um novo tempo, é tempo de mudanças. Nós não podemos mais viver como antes. É tempo de mudanças, conversão dos maus pensamentos, dos maus comportamentos. A pandemia é a grande oportunidade de mudanças de hábitos, de desenvolver a intimidade com Deus. Esses são os 4 caminhos para a mudança. Porque é tempo de mudanças. Nesta noite, Jesus nos mostra que é tempo de mudanças. E há 4 caminhos para esse tempo. Não perca a oportunidade. Tenha pressa. Enfrente os obstáculos. E mude de postura. Eu quero desafiar você nessa noite. O mesmo desafio que Salomão deu ao seu povo quando ele termina de construir o templo. Quando ele termina de construir aquele templo onde Deus habitava, onde a Arca da Aliança estava ali. A Arca da Aliança significava a presença de Deus no meio do povo. E quando Salomão constrói, quando Salomão edifica as bases daquele templo, ele ora. E o texto nos informa que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Encheu da fumaça do Senhor. E aí Deus então disse para Salomão, é a mesma palavra que Deus diz para nós nessa noite, por meio desse sermão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, veja que essa palavra é para os crentes, é para os cristãos, é para o povo de Deus, que precisa se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Tempo de mudanças. É tempo de mudar a nossa maneira de viver o Evangelho. É tempo de mudar a nossa maneira de viver Cristo. É tempo de mudar a nossa maneira de sermos crentes. A pandemia veio para nos revelar que é tempo de mudanças, que é um novo tempo da igreja, que é um novo tempo da igreja sonhar, que é um novo tempo da igreja crescer, que é um novo tempo da igreja abençoar vidas. E eu quero fazer parte desse negócio. E eu convido a você também a fazer parte desse negócio. Porque a história de Zaqueu nos mostra que houve mudanças na vida de Zaqueu. Zaqueu não perdeu a oportunidade. Zaqueu desceu depressa quando Jesus disse, desce depressa, Zaqueu. Zaqueu enfrentou obstáculos, a multidão, a sua estatura. Zaqueu mudou de postura. Jesus enfrentou obstáculos. Jesus enfrentou tudo por mim e por você.
E Ele só quer que nós o adoremos, clamemos o seu nome, nos humilhemos, nos convertamos dos nossos maus pensamentos e maus caminhos. Eu quero orar por você nesse momento. Pai Santo, que palavra abençoadora, que palavra enriquecedora veio aos nossos corações nesse momento. Palavra que emana da glória do Senhor, dos altos céus, do trono da sua graça. É tempo de mudanças, Deus. E o Senhor deseja que nós não percamos essa oportunidade, que abraçamos esse tempo para que voltemos com mais ímpeto, com mais ousadia, com mais intrepidez a viver a igreja. Deus, o Senhor deseja que nós tenhamos pressa em fazer isso, porque o seu Filho está voltando. O Senhor deseja também que nós enfrentemos todos os obstáculos sem desanimar, sem esmorecer, sem pestanejar. O Senhor deseja também que mudemos a postura. São 4 caminhos para a mudança. Que esses caminhos possam estar sendo o alvo da nossa vida. O nosso alvo é Cristo. Portanto, nós queremos viver para o Senhor. Porque morremos para o pecado. O nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo pelo batismo. Assim como Cristo foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, o nosso velho homem também foi sepultado e nasceu um novo homem. E nós queremos viver esses tempos de mudanças para a glória do Senhor. Nos ensine a viver esse tempo, Deus. Nos ensine a viver essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite, para o louvor da sua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, que noite maravilhosa, que noite bendita do Senhor aos nossos corações. Eu creio que a graça de Deus, o poder de Deus veio sobre a sua família nessa noite, sobre o seu coração. É tempo de mudanças. Que o Senhor nos ensine a viver esse novo tempo, porque Jesus está voltando. Jesus vem. Maranata vem Jesus. Agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de ser o instrumento e o porta-voz dele para essa mensagem essa noite. Agradeço a sua companhia, pelo tempo que você passou diante do celular, diante da sua televisão, assistindo esse culto. Que os meus irmãos tenham uma semana bendita, uma semana cheia da presença de Deus, uma semana alegre, uma semana feliz. Nós temos orado pelos irmãos, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão precisando do bálsamo do Senhor, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão preocupados e ansiosos. Nós temos orado por você, viu, gente? Você faz parte das nossas orações. Que os irmãos tenham uma semana muito rica. Conte conosco. Conte comigo. Conte com o pastor Daniel. Conte com os presbíteros dessa igreja. Fale. Nos ligue. Conta para nós. Fale com cada um de nós. Para estarmos aconselhando e orando com vocês. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, recebam a bênção do Senhor. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Todo-Poderoso, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Um abraço. Beijos.